Eu sou a professora Mariane Berger. Nesta aula, nós vamos falar sobre observação de aves, que é uma atividade que está crescendo a cada dia. Na observação de pássaros, existe um termo que se chama passarinhar. O que significa passarinhar? Passarinhar é uma atividade de lazer em que as pessoas saem para observar os pássaros. Mas como estamos em uma situação de pandemia, essa atividade no momento está prejudicada. Então ela está restrita às janelas das nossas casas, aos jardins das nossas residências, aos nossos quintais. Além de ser uma atividade em que as pessoas saem para observar os pássaros, passarinhar também significa observar, contemplar, registrar as aves. Por falar em registro, sempre auxilia, quando você for observar os pássaros, levar junto um caderno, uma caneta, para fazer as suas observações. Então, para observar aquele pássaro que você viu, muitas vezes, se a gente deixa para depois, acaba esquecendo de algum detalhe. Então, essa é uma dica que pode auxiliar quando for observar os pássaros. Na observação de aves, existe um evento que se chama Global Big Day. No Global Big Day, é marcado uma data, ele é um evento que acontece no mundo inteiro. Então, é marcado uma data que geralmente é em abril, maio, e nesta data, pessoas do mundo todo observam as aves e compartilham essas fotos, os seus registros nas redes sociais. Então, geralmente é marcado nesta data porque a maior parte da população mundial está na primavera. Nós aqui da cidade de São Paulo não é uma época tão boa, nós estamos no outono, então não é uma época tão boa para ver as aves. Mas para a maior parte da população mundial esta é uma época boa. Em 2020, por conta da pandemia, houve uma adaptação do Global Big Day e ele passou a ser da janela de casa. Então, esta prática, a prática da observação de aves, ela é uma prática que está crescendo a cada dia. Antes da pandemia, tive a oportunidade de participar de uma observação de pássaros em um parque de São Paulo. Durante uma hora de caminhada, foi possível observar diferentes tipos de pássaros, alguns conhecidos, outros desconhecidos. Fica então o convite para que assim que passarmos por esta pandemia, observem a variedade de pássaros que existem em São Paulo. A observação de aves surgiu na Inglaterra e ganhou muitos adeptos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda é uma prática crescente. Nós vivemos no país das aves. Temos a segunda maior diversidade de aves do planeta, perdendo apenas para a Colômbia. E na cidade de São Paulo, são centenas de aves catalogadas. Então elas estão por todas as partes. Aproveitem para observá-las nesse momento um pouco mais da janela de casa, do quintal de casa. E assim que passarmos por esta situação da pandemia, aproveitem para observá-las nos parques e outras áreas de lazer aqui de São Paulo. De todas as ações de educação ambiental que fizemos até aqui, bolas de semente, terrário, boneco cabeça de grama, diversos plantios, mini jardins com suculentas, coquedama, minhocário. A observação de aves é mais uma atividade como essas que nós fizemos de educação ambiental que pode ser feita em pequenos espaços. Então, e ela não tem limite. Então, ela pode ser praticada todos os dias, numa varanda, na janela de casa, em um jardim, né? A pessoa pode praticar todos os dias e não tem limite também. Então, ela pode fazer 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, o quanto que a pessoa quiser fazer, né? Então, a observação de aves ela tem essa vantagem, né? De não ter um limite.
né? Então, essa é mais uma atividade de educação ambiental que pode ser feita em pequenos espaços, a observação de aves. Uma dica também é fazer preferencialmente as observações de aves no período da manhã logo cedo. Esse é um horário que as aves estão mais ativas, então dá para ver bem mais pássaros, né, nesse horário. Mas também funciona fazer a observação no final da tarde. Então, esses dois horários são muito bons para se observar aves. Logo cedo, né, quando está amanhecendo o dia, por volta de 7, 8 horas da manhã, e também no finalzinho da tarde. Essa é mais uma dica para quem for observar aves. Aqui em São Paulo, existem os jardins de chuva. Os jardins de chuva, eles têm como função ajudar a reduzir as chances de ter uma enchente durante as chuvas. Os jardins de chuva, eles são um excelente local para se passarinhar, ou seja, observar, contemplar, registrar os pássaros. Fica uma dica assim que passarmos pela pandemia, ao visitar um jardim de chuva, anotem, se possível, assim, num caderno, os pássaros que vocês viram durante a visita ao jardim de chuva. Aqui na cidade de São Paulo, há 3 bosques que levam o nome das aves, todos eles na região central de São Paulo. Tem o Bosque das Maritacas, o Bosque do Bem-te-vi e o Bosque dos Sabiás. Isso para vocês verem a importância das aves, elas dão até nome para as áreas verdes. Um dos motivos para se passarinhar é que tem aves que só ocorrem aqui. Para vocês terem uma ideia, existem centenas de aves catalogadas aqui na cidade de São Paulo. Então as aves, elas estão por todas as partes. Então aproveitem para passarinhar bastante aqui na cidade de São Paulo. Ao olharmos para o céu, estamos vendo as aves que são da cidade de São Paulo e aves que não são aqui da cidade de São Paulo, ou seja, são as aves migratórias. Essas aves, elas estão aqui apenas de passagem. Elas estão indo para outras cidades, outros estados, outros países. Na observação de aves, existe um termo que se chama ciência cidadã. Na ciência cidadã, qualquer pessoa que compartilha os seus registros pode estar ajudando a ciência. De que forma? Ao compartilhar fotos, né, e outros registros, a pessoa pode estar descobrindo uma nova espécie de ave. Pode ser que de repente aquele pássaro que você viu nunca tenha sido visto. Para quem quer iniciar na observação de pássaros e não sabe por onde começar, uma dica é começar observando aqueles pássaros que frequentam o seu jardim, o seu quintal. Então procure observar que pássaros que passam pelo seu jardim. Alguns pássaros que são bastante comuns de se encontrar nos jardins são os bem-te-vis, os beija-flores, as saíras, entre outros pássaros. Depois você pode estender também as suas observações para o seu bairro. Então, quais pássaros que ocorrem no seu bairro. Então, essa é uma dica para para quem quer iniciar na observação de pássaros e não sabe por onde começar. Este é um objeto importante na observação de pássaros. Trata-se do binóculo. Ele auxilia a enxergar principalmente os pássaros que ficam no meio das folhas. Também é possível observar bem melhor um pássaro com auxílio de um binóculo. Outros objetos, como a máquina fotográfica, também auxilia bastante na observação. Quanto mais fotos, melhor é para a observação de pássaros. Na observação de pássaros, óculos e binóculo não se combinam. Então, uma dica, quando for observar um pássaro, tira o óculos, observa o pássaro, terminou de observar, coloca o óculos. Essa é uma dica que pode ajudar a ver melhor os pássaros, ver melhor os detalhes dos pássaros, com o auxílio de um binóculo. Para quem deseja fazer o registro das aves através de fotos,
É necessário paciência. As aves são rápidas e muitas vezes, quando fazemos o movimento para tirar a foto delas, elas voam. Nessa parte da aula, compartilho algumas fotos que tenho das aves, nem todas foram fáceis de tirar. Compartilho algumas fotos das minhas observações de aves em um jardim. O melhor horário para ver as aves é de manhã, logo cedo, que é o horário que as aves estão mais ativas. Esta primeira foto mostra um bem-te-vi, que é um pássaro bastante conhecido. Ele se caracteriza principalmente pela sua coloração e também pelo seu canto característico. E é uma ave de aproximadamente 20 centímetros. Nessa segunda foto temos a rolinha. A rolinha é um pássaro bastante comum de se encontrar nos jardins e é um pássaro fácil de ser fotografado, porque ela tem o hábito de estar sempre no solo, se alimentando de sementes que ela encontra no solo. Então essa foto mais uma rolinha, então podem ver que ela está no solo, esse é um hábito dela. Aqui temos uma saíra amarela, que é um pássaro bem bonito, chama atenção, é um pássaro que encanta e ela gosta assim, de plantas como a goiabeira. É um pássaro bem comum de se encontrar nos jardins, nos pomares. Aqui mais uma foto da saíra amarela, então só reforçando que ela gosta de plantas como a goiabeira. Espero que vocês tenham a sorte nas suas observações de ver esses pássaros, bem-te-vi, saíra amarela, rolinha e outros tantos pássaros aí bonitos da nossa fauna. E com essa imagem da saíra, encerramos esta aula. Um jardim como este, quantos pássaros será que ele atrai? Nós já falamos desse tema em uma outra aula. Nessa parte da aula, vamos falar sobre plantas que atraem pássaros para quem quiser passarinhar no seu jardim. A seguir, apresento algumas plantas que atraem aves para quem quiser ver as aves no seu jardim. Então, essa primeira planta é a flor de maio. Ela dá uma flor com aproximadamente 10 centímetros de tamanho e é uma planta que tem aproximadamente 30 centímetros de altura. Então, a flor de maio atrai aves como o beija-flor. Essa segunda planta é a goiabeira, planta que fornece a goiaba, e ela traz sanhaço, sabiá, bem-te-vi, saíras. Essa terceira planta é o camarão amarelo, planta com aproximadamente 1,5 m de altura e atrai beija-flores. E essa próxima planta é a amoreira, planta que fornece amora e atrai sabiás, sanhaços, bem-te-vis, saíras. Assim encerramos esta aula. Até uma próxima aula.